Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Joana Continhas, eu sou arquiteta na UMGRIF e hoje vou-vos apresentar não um, mas dois projetos certificados. Então, vou começar então pelo escritório. O nosso escritório, que concluiu este ano a certificação Passive House. Apesar da obra ter sido terminada em 2018, na altura, não sei se é do vosso conhecimento, mas não era possível certificar apenas frações de edifícios. Se nós quiséssemos certificar o nosso escritório, teríamos que certificar o edifício como um todo. Este ano, o Passive House Institute decidiu começar a testar este novo modelo de certificação e que nos permite então certificar apenas frações para casos como este. Esta era a realidade existente do nosso escritório: janelas de vidro simples, suporte térmico, não tinha isolamento nem paredes, nem coberturas, nem pavimentos. E este foi um bocadinho o que levou à nossa vontade de realizar a reabilitação Passive House. O nosso escritório tem cerca de 50 metros quadrados e nós, ao final do mês, recebíamos contas de eletricidade de 200 e muitos euros, o que representa cerca de 4 euros por metro quadrado. E na altura, em 2017, 2018, isto representava mais ou menos o mesmo valor de uma renda em Ilhavo. Portanto, para um escritório de 50 metros quadrados, para pagar duas rendas, uma senhoria, uma de eletricidade, não era muito confortável. Então decidimos reabilitar o nosso escritório. Este é o projeto. Temos um espaço amplo de trabalho e depois criamos ali uma zona de reuniões. O que é que nós fizemos? Tivemos que intervir unicamente pelo interior, dada a situação do nosso escritório fazer parte de um edifício coletivo. Pelo interior aplicámos então 2 cm de XPS no pavimento, aplicámos nas paredes 6 cm também de XPS e na cobertura também pelo interior aplicámos mais 6 cm de XPS. Em relação às soluções encontradas para as janelas, nós utilizámos uma caixilharia em PVC, vidro duplo, vocês podem ver ali o valor de U e o fator solar do vidro, e deixámos a caixilharia existente e instalámos a nossa caixilharia na face interior da parede para desta maneira conseguir continuar a camada de isolamento até à caixilharia. Ela foi fixa mecanicamente ali ao interior da parede e depois foi então coberta com isolamento. Para a estanqueidade ao ar, utilizámos algo um bocadinho não muito usual, porque normalmente o isolamento vem na fase exterior e fazemos a estanqueidade ao ar na fase quente. Neste caso, a estanqueidade ao ar foi feita diretamente nas placas de isolamento, a aplicação de uma membrana líquida em todas as juntas das placas, selamos todas as juntas das placas e selagem também da junta das placas com a caixilharia. Fizemos então o nosso blower door test. Vocês podem ver ali o resultado de 0,65 não cumpre os requisitos Passive House, por isso tivemos que ir pelo desempenho Enerfit, que é o desempenho que a Passive House preparou para edifícios de reabilitação, precisamente para estes casos em que, como já temos uma pré-existência, não conseguimos trabalhar de raiz, ou seja, há certas condicionantes que não conseguimos alterar e daí temos estes requisitos um bocadinho mais abrangentes do que o requisito Passive House, e para o blower door test temos neste caso um valor limite de 1.0. Portanto, estes 0,65 enquadravam-se dentro dos valores da Passive House e podemos continuar a preparar o nosso projeto para a certificação. Em relação aos sistemas e equipamentos, nós temos uma unidade de ventilação, ela está à vista no nosso escritório, ficou tudo montado à vista para que as pessoas que visitem o nosso escritório consigam comprovar o que é um sistema de ventilação, como é que ele é instalado, como é que funciona em termos de redes de condutas, distribuição depois no interior. E colocámos também algo muito interessante, que é este pré-filtro que vocês veem aqui. Este pré-filtro ele está instalado ali, é uma grelha de fachada que nós temos na admissão do ar, não é o filtro da unidade. E vocês veem aqui o estado do pré-filtro, tem 20 dias de utilização em Ilhavo, não é Porto, não é Lisboa, não é uma grande metrópole. Este é o estado do ar que nós estamos a respirar dentro dos edifícios se não tivermos um dispositivo para o filtrar.
nós utilizamos muito estas imagens nas conferências e também para consciencializar os nossos clientes da importância que é ter um sistema de ventilação. Depois, a nível de climatização, temos apenas uma unidade de ar-condicionado para todo o espaço. E este é o resultado final do nosso escritório. Temos aqui então a zona de trabalho e temos já, este ano conseguimos então atingir a certificação Enerfit, que é a prova que se um projeto for bem planeado e bem executado e bem documentado, podemos não atingir podemos não partir para o processo de certificação logo na altura da obra, mas depois, mais algum tempo depois, quando tivermos condições para o fazer, desde que fique tudo documentado e bem planeado. O nosso escritório está disponível na plataforma de monitorização que nós temos no nosso site da HomeGrid. Se vocês forem ao portfólio, conseguem gratuitamente entrar na nossa plataforma de monitorização e assistir em tempo real à monitorização de vários projetos que temos lá na plataforma. O nosso escritório é um deles. Isto foi o nosso escritório. Agora vou passar para um segundo projeto, que é a Casa da Palmeira, também em Ilhavo, que foi também um projeto pioneiro, porque foi a primeira reabilitação em Portugal a atingir o desempenho Passive House e não o desempenho Enerfit. Ou seja, nesta reabilitação conseguimos mesmo chegar à Passive House, mesmo apesar de haver ali algumas condicionantes que tiveram que ser um bocadinho mais trabalhadas, mas é a prova de que também é possível, em reabilitações, atingir o desempenho Passive House. Neste caso, tínhamos uma casa já muito degradada. Isto é uma habitação bifamiliar, são 2 unidades de habitação. Temos a casa aqui do lado esquerdo e depois temos a casa do lado direito. Estava muito degradada e, infelizmente, este é o estado da maior parte das habitações em Ilhavo. E o que nós fizemos foi então demolir por completo o interior. As paredes estavam todas podres quando começámos a demolição, algumas inclusive tinham algumas raízes já, algumas plantas a crescer dentro das paredes. Demolimos todo o interior, as casas são basicamente espelhadas, temos uma zona comum, uma instalação sanitária e um quarto no piso de baixo, e depois no piso de cima conseguimos aproveitar para fazer mais uma instalação sanitária, uma zona de escritório e mais um quarto. E foi através deste segundo piso que nós conseguimos atingir o desempenho Passive House, porque conseguimos abrir janelas de cobertura que nos permitiram ter mais ganhos solares e conseguir então atingir esse nível de desempenho. Em relação às soluções construtivas, no pavimento tivemos que intervir pelo interior, porque já não havia maneira de isolar pelo exterior. Foram aplicados então 5 cm de XPS. Nas paredes, a parede traseira, também em contacto com o vizinho, não nos era possível isolar pelo exterior. Foram então aplicados mais uma vez 5 cm de XPS pelo interior da parede. Nas restantes paredes exteriores, aplicámos 8 cm, ali está errado, não é XPS, é EPS, 8 cm de EPS pelo exterior. E na cobertura aplicámos então 20 cm de lã de rocha. Este pormenor aqui é o pormenor do encontro com a fachada, em que tentamos manter a continuidade do isolamento da lã de rocha, ali depois com o isolamento da fachada em EPS. Em relação às janelas, elas foram desta vez aplicadas no exterior da parede. Utilizámos este método de embarrotes de madeira, fixos mecanicamente ali à fachada, e depois entra aqui a nossa caixilharia e dá então continuidade mais uma vez à camada de isolamento sem haver ali quebra, ou seja, uma ponte térmica. Em relação à estanquidade ao ar, na cobertura foram utilizadas então estas telas de estanquidade que dobraram depois para as paredes. Aqui nas paredes exteriores nós usámos uma membrana líquida, que foi a mesma que aplicámos depois também no pavimento, garantindo assim uma camada contínua estanque ao ar. Em relação ao blower door test, foi um desafio engraçado, porque o primeiro teste que nós fizemos, vocês podem ver ali, dá um resultado acima do que nós precisávamos, porque nós queríamos mesmo atingir o desempenho Passive House e não o Enerfit.
Okay? O desempenho Passive House limita-nos o valor de hora a 0,6. Então o que é que nós fizemos? Estivemos a medir as fugas, os caudais de fugas, estivemos a perceber para onde é que estávamos a perder ar e nós, em conjunto com o empreiteiro, com os encarregados, tivemos uma manhã inteira a colar fita, porque aquela tela que vocês viram de estanquidade na cobertura, onde ela foi agrafada às vigas, não é? Os trabalhadores com pressa agrafam e seguem, e havia rasgões de 2, 3 centímetros em cada agrafo, ou seja, tudo junto, era um buraco enorme e estava a passar uma quantidade imensa de ar, então nós passámos uma manhã a colar fita e no fim da tarde repetimos o ensaio, o ITECON estava presente, a empresa instaladora de caixilharia estava presente, também afinou a caixilharia na altura e ao fim da tarde conseguimos então atingir um valor de 0,54 que já nos permitia então atingir o desempenho Passive House. Em relação aos sistemas e equipamentos, como esta era uma casa um bocadinho pequena, nós tivemos que criar aqui uma zona técnica no primeiro piso. Okay? Criamos aqui uma parede técnica, acessível, obviamente, em que colocámos a unidade de ventilação e depois aqui pela parede lateral foram distribuídas as condutas, tanto para o primeiro piso como para o resto do chão. Depois, a nível do AQS, nós utilizámos um depósito de 300 litros, sem apoio solar térmico, e temos apenas uma unidade de ar-condicionado para a casa toda. Okay? Para os 2 pisos, temos apenas uma unidade de ar-condicionado na sala de estar. Este foi o resultado final. As 2 casas são muito idênticas, e aqui chama a atenção, esta fachada aqui é a fachada sul do edifício e por motivos de licenciamento não nos foi permitido instalar sombreamento pelo exterior da caixilharia. Como vocês podem imaginar, isto é uma fachada a sul, muita exposição solar, e isto é algo que nós até usamos como exemplo nos nossos projetos, porque mesmo com todos os cuidados que nós tivemos, temos um blackout interior, mas nos dias mais quentes de verão, e quando a incidência solar é maior, sente-se muito calor, principalmente aqui na zona da porta de entrada, okay? Sente-se muito calor lá dentro e é impossível bloquear a radiação e o calor que sentimos ali dentro. O ideal mesmo era ter aqui um sistema de sombreamento pelo exterior, mas não sendo possível, é uma lição que aprendemos e que partilhamos com os nossos clientes. E se vocês tiverem atenção, não são vãos muito grandes, ok? Estamos a falar de 90, 1 metro, a porta tem 2,30, 2,40 e mesmo assim sente-se um sobreaquecimento muito grande ali na zona da entrada, pelo facto de não haver o sombreamento exterior. Depois, a nível da monitorização, este é um dos projetos que temos também monitorizados na nossa plataforma. Vocês podem aceder em tempo real e virem ver por vocês próprios os consumos desta Passive House. O que nós temos aqui são então as condições interiores de temperatura, umidade e CO2, aqui as condições exteriores naquele momento. Depois aqui do lado esquerdo temos o quadro com os consumos instantâneos, ok? E aqui do lado direito temos os consumos acumulados desde o início desta monitorização. Então, só para vocês terem aqui algumas noções, esta monitorização começou a 18 de janeiro de 2023 e o que nós verificámos até agora foi que a maior parcela que nos está a consumir mais energia na casa é o AQS, que não é o aquecimento e o arrefecimento como é a normalidade da maior parte dos projetos. Se vocês repararem, temos ali 26% para o AQS e para o consumo de energia do aquecimento e do arrefecimento temos apenas 5%. Okay? São cerca de 5 vezes mais energia consumida pelo AQS do que neste caso, pela unidade de ar-condicionado que foi instalada na sala. Para termos também outra ordem de grandeza, se repararmos aqui, também estamos a medir os consumos do frigorífico, são cerca de 12%, ou seja, o nosso frigorífico consome 2 vezes mais energia do que a unidade de ar-condicionado que temos para aquecer e para arrefecer a nossa casa. Okay? Por isso é que a monitorização é importante, são dados importantes e é uma maneira também das pessoas verem que não nos ficamos pelo projeto, que a Passive House funciona e tem aqui os valores medidos de consumos reais. Okay? Acho que mais que isto não é preciso muitas palavras para vos mostrar que a Passive House funciona e estes 5% representam
nos meses de inverno, cerca de 4, 5 euros para aquecer e arrefecer a casa. E era isto que eu tinha para vos apresentar. Obrigada a todos.